Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos iniciar a criação dos serviços e componentes para acessar os endpoints da API Mangas. Na semana anterior, nós criamos o serviço e os componentes para realizar a autenticação. E agora nós podemos fazer o login e armazenar o token JWT no Local Storage. E também podemos fazer o logout. Eu vou abrir aqui a API Mangas que está em execução e a nossa aplicação Blazor Web Assembler Blazor Mangas. Então, na semana anterior nós implementamos o login do usuário e com isso eu tenho aqui o usuário sendo logado e o token estando armazenado no Local Storage do navegador como foi mostrado. Então, esta semana o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os serviços para acessar os endpoints. Eu vou iniciar pelo endpoint para obter as categorias, para dar uma visão geral de como vai funcionar o acesso aos endpoints. E depois nós vamos mostrar como acessar os endpoints de Mangas. Então, o roteiro básico que eu vou seguir vai ser o seguinte. Nós vamos criar os DTOs, categoria DTO, Mangá DTO e Mangá categoria DTO. Esses DTOs eu vou usar para acessar os endpoints. Depois nós vamos criar o serviço para acessar os endpoints de categoria. Eu vou definir uma interface com um contrato e a implementação vai ser feita na classe concreta. A interface e categoria Service e a classe categoria Service. A seguir eu vou criar um manipulador de mensagens personalizado que vai herdar de Delegating Handler. E eu vou seguir a orientação dada neste link, que é um site da Microsoft. Esse manipulador de mensagens ele vai fazer com que eu possa enviar junto com cada request o token JWT que vai estar armazenado. Depois eu vou adicionar o manipulador de mensagens ao pipeline de mensagens na classe Program. Vou registrar os serviços também. E aí eu vou criar o componente categorias Razor para exibir as categorias. Então eu vou iniciar criando os DTOs. Vou criar 3 DTOs. Os DTOs, para quem não conhece, eles ajudam a separar as responsabilidades entre as camadas de aplicação. Eles vão atuar como modelos de dados específicos para cada request, cada operação, permitindo que a camada de apresentação, que é a nossa aplicação Blazor Web Assembly, transmita apenas os dados necessários para o cliente, sem expor toda a estrutura interna do modelo de domínio subjacente que está definido na API. Então, com isso, eu vou ter um acoplamento mais fraco entre as camadas. E isso vai facilitar a manutenção e a evolução da aplicação. Isso vai reduzir os dados trafegados, vai também me permitir eu ter uma melhor segurança, porque eu vou evitar vazamento de informações confidenciais. Então é por isso que nós usamos os DTOs. Então eu vou definir esses DTOs na minha aplicação Blazor Web Assembly. Então eu vou abrir a aplicação aqui, vou pará-la que ela estava em execução. E aqui, na pasta Models, dentro da pasta Models, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de DTOs. E aqui eu vou criar esses 3 DTOs. Categoria DTO, que eu vou usar para acessar os endpoints de categoria. Mangá DTO, que eu vou usar para acessar os endpoints de mangá. E Mangá categoria DTO, que eu vou usar para mim montar o catálogo de DTOs. Então, seleciono a pasta DTOs, Add Class e vou criar aqui as classes. Categoria DTO. Eu estou trabalhando aqui com classes sem lógica, classes anêmicas. Os DTOs são anêmicos, né? Só estou definindo aqui uma anotação de dados para fazer a validação. Então, criei a categoria DTO, agora eu vou criar a classe Mangá DTO. Esses DTOs que eu estou utilizando, eles vão ter praticamente a mesma estrutura das classes que foram criadas na API. Então, aqui, eu estou definindo no DTO Mangá DTO a anotação de dados, porque eu vou usar essas anotações para validar as informações de entrada de dados aqui no DTO. Na aplicação Blazor, quando eu criar os componentes Blazor para o Mangá. E por último, Mangá categoria DTO. Nesse DTO eu não vou definir anotações de dados, porque eu só vou usá-lo para obter o response de um request quando eu for montar o catálogo de DTOs. Então, tem os 3 DTOs criados na pasta DTOs.
Continuando, agora eu vou definir o serviço. Vou criar uma pasta service, vou definir a interface e categoria service, onde eu vou definir um contrato para poder implementar esses métodos. Get categorias, que vai retornar uma lista de categorias DTO, e get categoria, que vai me retornar uma categoria pelo ID, que vai ser do tipo categoria DTO. Eu vou definir esses contratos, mas observe que eles estão com uma cor diferente, que eu não vou implementá-lo agora. Não vou implementar esses contratos que foram definidos aqui neste momento. Só vou implementar esses dois aqui. E a seguir eu vou criar a classe concreta categoria service, que vai implementar a interface. Aqui eu vou definir e mostrar o código aqui em etapas. Inicialmente, eu vou precisar de uma instância de HTTP Client Factory, do logger, para mim logar as mensagens, e aqui eu estou definindo o endpoint. Estou definindo também um tipo categoria DTO, que eu chamei categoria, e uma lista, um enumerable de categoria DTO, que eu chamei de categorias. E aqui eu estou injetando no construtor categoria service o serviço do HTTP client e o logger que eu vou usar. Aqui, como o código é mais extenso, eu estou indicando que ele vai continuar no próximo slide. Aqui eu defini as variáveis private, que eu vou usar aqui nessa classe concreta, e estou injetando no construtor categoria serve a instância de HTTP Client Factory do logger. Continuando, eu vou definir os métodos get categorias, que vai retornar uma lista de categorias, olha. Então aqui eu estou usando a instância de HTTP Client Factory e estou criando, olha, um cliente HTTP, a API Mangas, que foi registrado lá na minha classe Pragma com esse nome, e com isso eu vou ter as informações da URL para mim poder acessar a API. E aqui, eu estou usando o método getFromJSON assim para me retornar do endpoint da API uma lista de categorias, e estou armazenando em result, retornando. Se ocorrer qualquer exceção aqui, eu vou logar e vou retornar um Unauthorized Access Exception. Esse seria o método para retornar todas as categorias. Para retornar uma categoria pelo ID, o método vai usar a instância de HTTP Client Factory, criar o cliente HTTP, API Mangas, com os dados, definir o endpoint, passando o ID, o endpoint foi definido aqui, nesse slide aqui, olha aqui, barra API, barra categorias. E eu estou passando junto o ID. Estou dando um get assim, estou obtendo a resposta. Vou verificar se o resultado aqui do response foi feito com sucesso. Aí eu vou ler as informações, armazenar em categoria e retornar. Estou usando o método readFromJSON async, do content. Caso contrário, eu leio a mensagem, que provavelmente é uma mensagem de erro, e logo. E retorno uma exception. E se ocorrer uma exceção aqui na tentativa de acessar a API, eu logo e retorno aqui uma Unauthorized Access Exception. Então toda vez que eu tentar acessar a API e não conseguir, eu vou retornar aqui um Unauthorized, que é o 401. Então vamos lá, retornando aqui a nossa aplicação Blazor WebAssembler, eu tenho aqui a pasta service, eu vou criar dentro dessa pasta uma outra pasta que eu vou chamar de API. Aqui nessa pasta eu vou colocar todos os serviços relacionados ao acesso dos endpoints da API. Vou criar aqui a interface e categoria service. Eu vou definir o contrato nesta interface. Aqui, olha, eu vou comentar esses últimos contratos definidos, que eu vou implementar apenas esses dois aqui agora. Então está aqui a nossa interface, agora eu vou criar a classe concreta que vai implementar essa interface. Vou chamá-la de categoria service. Ela vai implementar a interface, vou mandá-la implementar. Então, inicialmente, eu vou definir aqui as variáveis que eu vou usar aqui na implementação, o HTTP Client Factory, o logger e o endpoint para acessar a API categorias. E aqui eu estou definindo um tipo categoria DTO e uma lista de categoria DTO. Então, no construtor, eu vou injetar o HTTP Client Factory e o logger. Então, eu vou mandar ele gerar o construtor com esses serviços, olha. Então, está injetado aqui no construtor. E agora aqui em get categoria, eu vou fazer a implementação. Get categorias, vou iniciar por get categorias, olha. Esse método aqui, ele é assíncrono, né? Então, aqui eu tenho o código, usando o serviço, criando o cliente HTTP, obtendo a lista de categorias do endpoint que foi definido aqui, API Endpoint. E a seguir, a implementação do método para retornar uma categoria pelo seu ID. Esse método aqui ele é assíncrono,
Então aqui eu vou retornar uma categoria DTO dado o ID. Então aqui, ó, usando a instância de HTTP Client Factory, eu crio o cliente HTTP. Esse API Mangas, olha, ele foi definido aqui na classe Pragma. Então eu tenho um endereço base para me acessar a API. Quando eu crio aquela instância aqui, ó, eu vou ter essa informação, passo o endpoint, passo o ID. Verifico se foi feito com sucesso, retorno o resultado. Caso contrário, logo e retorno o erro. A mesma coisa aqui. Então está aqui implementado o serviço que eu vou usar. Então observe que eu estou usando um serviço para fazer a chamada a partir do meu componente Blazor que eu vou criar a seguir. Eu não vou fazer a chamada da API a partir do componente Blazor. Aqui ele está dando um erro, porque eu acho que quando eu copiei aqui, ó, eu fechei aqui, ó. Isso tem que estar no mesmo local, né? Ó. Agora está tudo ok. Então vamos fechar todas as abas aqui, ó, salvar tudo que a gente fez e vamos dar um build aqui, ó, um rebuild para ver se tem algum erro no código que nós implementamos. Ó, tá tudo ok, não tem erro, só tem alertas, né? Então, continuando, nós vamos agora implementar um manipulador de mensagem personalizado, que eu estou chamando de Custom HTTP Handler. E essa implementação que eu vou fazer, eu vou me basear aqui, ó, no site da Microsoft, em manipuladores de mensagens HTTP. Aqui, olha, você vai encontrar diversas informações, mas é aqui, ó, manipuladores de mensagens personalizadas. Então aqui eu tenho toda a orientação, ó, para escrever um manipulador de mensagem personalizado, derive de delegate handler que nós vamos fazer e sobrescrever o método sendAsync. Então o código que eu vou usar vai ser justamente esse, ó. Tô herdando de delegate handler e tô sobrescrevendo o método sendAsync. Então vamos entender o que faz esse código aqui. Ele é muito importante. Então essa classe aqui, ó, ela é uma implementação personalizada de Delegate Handler, que permite adicionar um cabeçalho de autorização JWT a cada request feito pelo HTTP Client. Ele vai fazer isso automaticamente. Então eu não vou precisar me preocupar em ter que ir lá, pegar o token JWT, adicionar no header de cada request manualmente e enviar. Essa classe vai fazer isso para mim automaticamente. E como que ela funciona? Então essa classe do qual ele está herdando é uma classe abstrata que já está fornecida pelo framework ASP.NET Core. Então como que ela atua? Ela permite interceptar e modificar requests HTTP antes que eles sejam enviados para o servidor. Então, quando eu herdo dessa classe e eu substituo o método sendAsync, eu posso adicionar uma lógica personalizada que eu estou fazendo aqui, ó, para manipular os requests HTTP. Então, aqui nessa nossa implementação, eu estou verificando aqui, ó, se o request está tentando acessar os endpoints de login e de register. Se eu estiver fazendo isso, eu vou enviar o request sem incluir o token JWT, porque eu estou fazendo o login, eu estou registrando o usuário, eu não tenho o token ainda. Agora, qualquer outro request que não seja feito para login, para register, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou obter o token do local storage, dar um get item async, ó, no alt token, e vou verificar se eu obtive o token com sucesso, ó, e vou colocar o token no header authorization, olha, do request, e vou enviar. Então isso vai acontecer para todo request que a minha aplicação mandar. Ela vai passar por essa classe que está funcionando como middleware, né? Ele vai filtrar aqui, verificar é login, é register, então ele envia sem o token. Não é, ele obtém o token e manda. É assim que vai funcionar essa implementação. Então eu vou vir aqui, ó, na nossa aplicação, vou vir aqui na pasta da API, porque ela vai ser usada para acessar os endpoints da API, e eu vou criar essa classe add class, que eu vou chamar Custom HTTP Handler. E aqui, olha, eu vou colocar o código que eu expliquei. Herda de Delegate Handler, instancia aqui o serviço do local storage e sobrescreve o método sendAsync. Se for login ou request, envia o request sem o token. Caso contrário, obtém o token, verifica se é diferente de null, inclui no header e envia. Então agora, olha, eu tenho que registrar isso lá na classe Program, esse serviço que eu criei. Para que o meu Custom HTTP Handler funcione, eu vou ter que usar um método aqui, ó, add HTTP Message Handler, ó, e vou definir a minha implementação aqui, ó. Então aqui, olha, o método add HTTP Client,
ele está registrando um cliente HTTP no meu container, né? Com esse nome API Mangas. E esse método add HTTP Message Handler, ele está adicionando o meu manipulador de mensagens HTTP ao pipeline de mensagens do cliente HTTP. Então essa implementação foi a implementação que eu acabei de mostrar personalizada. Então agora com isso, todos os requests feitos por esse cliente HTTP, ó, esse aqui, ó, eu registrei ele nesse cliente, né, ó, API Mangas. Eu poderia ter outros clientes sem usar esse recurso. Então aqui para esse cliente, todos os requests HTTP vão passar aqui, ó, pelo Custom Handler antes de chegar no servidor. E lá no Custom Handler ele vai verificar se envia o token junto ou não. E eu tenho que registrar o serviço também, né, ó, que eu criei. Que aqui eu estou incluindo o serviço no cliente HTTP e aqui eu estou registrando o serviço. Então agora, continuando, nós podemos criar o componente categorias Razor. Aqui eu estou mostrando o código do componente, vai ser bem simples. Ó. Eu estou definindo inicialmente a rota dele, /categorias, usando a diretiva page. Estou injetando o serviço de categoria service que eu vou usar e de navigation manager, para mim navegar por uma rota. Aqui eu estou usando aqui HTML e Bootstrap para exibir aqui, ó, o ID, o nome da categoria, numa tabela HTML. Aqui eu estou usando aquele componente display message para exibir uma mensagem de erro, caso categorias aqui seja null, ou se ocorrer algum erro, eu vou usar aquele componente display message para exibir o erro. Continuando o código aqui, ó, só para lembrar, o display message tem esse código aqui, ó, é o nosso componente Razor. Então, continuando aqui, ó, eu tenho o código, onde eu estou definindo aqui a lista de categorias como um enumerable de categoria DTO. Estou definindo aqui também a error message e no método onInitialized async, que ocorre quando o meu componente é carregado inicialmente, eu uso o serviço de categoria, ó, e dou um get categorias para retornar todas as categorias. Se eu conseguir retornar, eu tenho certeza que eu estou logado e eu tenho um token JWT. Caso contrário, ó, eu vou navegar para aquele componente que nós criamos, o Not Authorized, que tem esse código aqui, ó. Ele vai exibir uma mensagem de erro, usuário não autorizado. Então vamos fazer essa implementação. Retornando aqui, ó. Aqui, antes de fazer a implementação, eu tenho que fazer uns ajustes aqui, ó, no underline imports Razor. Eu tenho que incluir aqui, ó, os namespaces para mim poder disponibilizar o acesso aqui, ó, nos DTO, na pasta DTOs, né, que nós criamos, e na pasta API. Então eu vou definir aqui, ó, @using Blazor Mangas models DTO, @using Blazor Mangas services API, e aqui, ó, em pages, categorias já tá, eu estou acessando? Não, né? Então eu vou ter que fazer aqui também, ó. Vou copiá-lo aqui, ó, categorias. Pronto. Então agora eu vou salvar tudo aqui, fechando tudo, né, as guias. A implementação do componente para acessar categorias vai ser feito aqui na pasta Pages, dentro da pasta Categorias. Nós já criamos o componente categorias.razor, só que nós não definimos nenhum código. Então vamos definir o código desse componente agora. Olha. Eu vou iniciar definindo aqui, ó, a rota e os serviços que eu vou acessar. Observe que, ó, ele está reconhecendo os serviços porque eu defini os importes aqui. Vou deixar aqui um título categorias, né? E aqui eu vou verificar se eu tenho categorias para exibir. Para isso eu vou ter que definir aqui dentro do meu código, né, as variáveis que representam os dados que eu vou acessar. Ó. Categorias é uma lista de categoria DTO e a mensagem de erro. Se eu tiver uma lista de categoria, ou seja, se ela não for null, aí eu vou exibir os dados da categoria usando aqui, ó, uma tabela HTML. Estou definindo aqui uma tabela zebrada, tenho o header, aí eu tenho o ID, o nome, e aqui eu vou percorrer a minha lista de categorias e eu vou exibir o ID da categoria e o nome. Eu estou dando um for each aqui, ó, no body, em cada TR da minha tabela. Caso ocorra algum erro aqui, ó, caso isso não esteja disponível, eu vou dar uma mensagem, ó, não foi possível acessar categorias. E se ocorrer qualquer outro erro, eu vou exibir uma mensagem de erro aqui, ó, que eu vou obter agora aqui, ó. Então no código eu vou definir aqui o método onInitialize async, vou usar a instância do meu serviço e vou dar um get categorias. Com isso, eu vou retornar categorias e vou exibir aqui. Não vai ser null, ele vai estar exibindo aqui. Caso contrário, eu vou dar serviço não autorizado. Muito bem, vamos fechar aqui, ó, tudo, né? Vamos dar um build na nossa solution, ver se tem algum erro de sintaxe para a gente corrigir.
Ó, eu não tenho nenhum erro, então eu posso testar o serviço. Só vou verificar aqui na classe Program se eu não esqueci de registrar nenhum serviço. Ó, esqueci de registrar o serviço de categoria Service, né? Senão eu não tenho esse serviço disponível. Pronto, agora sim, ó. Categoria, o nosso handler, tá tudo ok. Então agora eu posso salvar, vou ver se a minha API está em execução, vou aqui em categorias Razor, vou colocar um breakpoint aqui, ó, quando eu for chamar o serviço, e vou aqui no nosso handler, vou colocar um breakpoint aqui também, ó, para a gente acompanhar. Então, ó, vamos executar a nossa Blazor Mangas, lembrando que a minha API Mangas está em execução, né? Então ele vai poder acessar a API. Então, ó, a minha aplicação está sendo renderizada, Blazor Webassembly, ó. Então aqui, ó, eu não estou logado, eu vou tentar acessar categorias, ó. Mandei, ó, ele chegou no request aqui, eu vou pressionar F11, ó. E ele invocou o método getCategorias do serviço, ó. Está criando o cliente HTTP, tá vendo, ó? Olha aqui, foi para o nosso handler. Agora eu vou mandar ele continuar. Ele veio aqui, ó o token, tá null, porque eu não estou autenticado, não estou logado, né? Então, ó, ele não vai mandar o token JWT e ele vai retornar, então, ó, a mensagem usuário não autorizado. Então, vamos fazer o login, admin@localhost, e vamos acessar categorias. Ó, bateu aqui no request, vou pressionar F11, ó, ele vai lá no meu serviço, cria o cliente HTTP, ó, tá vendo? Ó? Aí ele vai dar um get from JSON async, ó, cai no nosso custom HTTP handler, vai verificar, vou mandar ele continuar, ó, ele tem o token, tá vendo? Ó, o token JWT. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai incluir no header authorization o token JWT com a palavra bidder. E aí, ó, ele vai dar um send async. E aí ele vai retornar as categorias, o ID e o nome. Então, esse seria um fluxo básico de acesso ao endpoint da API, usando aqui a implementação do nosso Custom HTTP Handler, que está sendo responsável por obter o token armazenado no local storage. Então, eu sempre tenho que estar logado e eu sempre tenho que estar com o token armazenado no local storage. E ele tem que ser válido, né? Porque o token ele tem uma data de expiração. Então, na próxima semana, eu vou continuar com acesso aos endpoints, só que eu vou focar agora em Mangas. Em Mangas, como ele é mais complexo, ele trata com imagens, eu vou definir o acesso aos endpoints para acessar todos os mangás, incluir, alterar, editar e excluir. Então era isso, até a próxima semana, se Deus quiser.